Assembleia contra a Repressão. Alunos da UFMG debatem a prisão de estudante durante protesto. Dia Mundial de Prevenção de Suicídios. Simpósio na Faculdade de Medicina discute o tema. Na nossa entrevista de estúdio, a intervenção militar na Síria. E ainda hoje, fica a dica e homologação para as chapas de candidatos ao reitorado. É agora no Circuito UFMG. Boa noite. No último sábado, as manifestações em busca de melhorias sociais para o país terminaram com a prisão de 30 pessoas, de acordo com a Polícia Civil. Entre os presos estava o estudante de História na UFMG, Leonardo Martins. No fim da manhã de hoje, a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG foi palco de uma assembleia contra a repressão. Dezenas de estudantes discutiram medidas contra as prisões de manifestantes. Ao fim do encontro, foi confirmada a produção de vídeos e cartazes, além de protestos na universidade. O governador Antônio Anastasia se reuniu ontem com representantes do Diretório Central de Estudantes da UFMG. O repórter Bremer Guimarães tem estas e outras informações. No final da tarde de ontem, representantes da União Estadual de Estudantes e do DCE da UFMG se reuniram com o governador Antônio Anastasia na cidade administrativa. De acordo com o balanço divulgado pela assessoria do governador, as manifestações que aconteceram no último dia 7 de setembro em Belo Horizonte foram um dos temas discutidos da reunião. Anastasia destacou o apoio aos protestos pacíficos, mas total repúdio a atos de violência. As acusações de abuso de autoridade por parte da Polícia Militar vão ser investigadas pelo Ministério Público. Sobre os estudantes presos, Anastasia reiterou que essa não é uma decisão do Poder Executivo, mas sim do Judiciário. Já hoje, o diretor do Sindicato dos Advogados de Minas Gerais, Marco Aurélio Correia, comunicou que foram expedidos 9 alvarás de soltura para os manifestantes que vinham sendo detidos no Seresp da Gamileira desde o último sábado, incluindo o estudante da UFMG. Para o diretor, as prisões são suspeitas e está sendo proposto um plano de anistia para todos os manifestantes presos na onda de protestos que se espalhou pelo país desde junho deste ano. Bremer Guimarães, para o Circuito UFMG. Dia Mundial de Prevenção de Suicídios. A semana começou com mais um caso de suicídio na mídia. Para a Polícia Civil de São Paulo, o músico Champignon, ex-integrante da banda Charlie Brown Jr., se matou na madrugada de segunda-feira. Hoje, a Faculdade de Medicina da UFMG realizou o primeiro simpósio sobre suicídios. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o número de suicídios entre jovens de 15 a 29 anos tem aumentado cerca de 30% nas últimas décadas. Para falar mais sobre o assunto, eu converso com a doutora Mayla de Castro, que está organizando um simpósio aqui na medicina sobre o suicídio. Doutora, qual que é a importância de se debater o suicídio no meio acadêmico? O suicídio é um grave problema de saúde pública, né, que tem sido subnotificado, pelo qual nós temos discutido de forma pequena, né? E hoje em dia a gente acredita que é muito importante, o objetivo desse primeiro simpósio do Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, tentar contribuir para a qualificação da equipe de saúde em relação ao conhecimento sobre o tema do comportamento suicida. A gente acredita que o conhecimento pode vir em combate ao estigma em relação ao comportamento suicida e à doença mental. Isso pode colaborar melhorando a assistência dos pacientes e, em última instância, a sua qualidade de vida. A gente acha que é muito importante como estratégia de prevenção do suicídio, né? Iniciativas como essa que contribuem de alguma maneira para o conhecimento sobre o assunto. Hoje em dia, quais são os métodos preventivos usados contra esse tipo de ação? Então, um dos métodos preventivos para o comportamento suicida é a divulgação do conhecimento sobre o tema, como diagnostica, como que faz o manejo desses pacientes. Um outro dos grandes pilares da prevenção do suicídio é o tratamento dos transtornos psiquiátricos e daí uma série de outras medidas, né? Por exemplo, evitar maus tratos na infância. E todas essas medidas, elas estão bem identificadas para quem tiver maior interesse, por exemplo, na página da Organização Mundial de Saúde. Professora, muito obrigado pela entrevista. Gabriel Ortiz para o Circuito UFMG. Estados Unidos e política internacional. Por que o presidente Barack Obama quer atacar a Síria? Por que a suposta espionagem do Brasil? Quem vai nos ajudar a responder a essas e outras perguntas é a professora de História das Américas na UFMG, Kátia Gerabi Badio.
Boa noite, professora. Boa noite. Por que os Estados Unidos querem intervir na Síria? Bem, os Estados Unidos sempre tiveram muito interesse no Oriente Médio por questões geopolíticas e, claro, o petróleo. E no caso da Síria, há décadas os governos sírios fazem oposição aos Estados Unidos na região, apoiam a causa palestina e tem oposição também do governo de Israel. Então, há uma questão ali geopolítica para enfraquecer o governo, o atual governo sírio do Bashar al-Assad. E a ONU e outros países, né, estão contrários a essa intervenção. Os Estados Unidos podem ignorar? Bem, já ignoraram outras vezes, né? Há vários exemplos, né, em que os Estados Unidos agiram mesmo sem o aval da ONU. Nos últimos tempos, né, em 2003, houve o ataque do Iraque pelas tropas norte-americanas, em aliança com a Grã-Bretanha e apoio de alguns outros países, sem o aval do Conselho de Segurança da ONU. Né? Então, os Estados Unidos já agiram tanto com o aval da ONU como sem o aval da ONU. Então, poder ignorar, na prática, eles podem, mas do ponto de vista diplomático, seria muito melhor para os Estados Unidos que eles pudessem agir sem, aliás, com o aval da ONU. Né? Sim, e nesse caso específico, por que a ONU está contrária? Bem, há uma série de fatores aí. Um deles é que, até agora, não há provas, do meu ponto de vista e pelo que eu tenho acompanhado, provas inequívocas de que o ataque com armas químicas foi realizado a mando do governo sírio. Né? Ainda que os Estados Unidos e a França e o governo francês tenham dito que sim, que foi o governo sírio, mas não há provas inequívocas disso, porque nem os Estados Unidos, nem o governo da França demonstraram isso para o mundo. E como entre os rebeldes que lutam contra o atual governo sírio, há grupos extremistas, então o que pode haver também, isso é uma possibilidade, é que esse ataque tenha partido dos rebeldes, inclusive numa tentativa, isso é uma hipótese, de tentar fazer com que o mundo acredite que foi o governo, mas tudo ainda é muito nebuloso. Além dessa questão, há um outro problema, uma eventual intervenção armada norte-americana, com aval, com apoio de outras potências ou não, pode agravar a situação política na região, que já é bastante instável. Sim, e a mudança na postura da Síria pode ser por pressão dos Estados Unidos? Uma coisa que eu quero acrescentar ao que eu já falei é que também o governo do Irã tem uma relação próxima com o governo sírio. E o governo do Irã, como se sabe, faz oposição à política norte-americana e israelense na região. Então ainda tem esse outro fator chamado Irã para contribuir para entender por que os Estados Unidos querem intervir na Síria. Em relação a essa possibilidade que a diplomacia agora está abrindo, de que o governo sírio entregue para a chamada comunidade internacional, né, para representantes da ONU, as suas armas químicas e que isso evite uma possível intervenção norte-americana, claro que as ameaças dos Estados Unidos têm importância nisso, tiveram importância para essa posição da Síria. E a diplomacia que foi feita aí via governo russo. Agora, também tem uma outra questão, que é a questão regional. Uma grande parte dos países árabes fazem oposição ao governo sírio. Então, também, do ponto de vista regional, o Assad não pode ficar tão isolado. Então, ele tem um apoio iraniano, mas o problema é ele não ter apoio da maior parte dos países da região e principalmente da Liga Árabe. Então, é um recuo para tentar evitar uma possível intervenção armada dos Estados Unidos com apoio da França e para tentar ter uma relação menos hostil
de países árabes da região que são contrários ao governo do Assad. Professora, mantendo a conversa da relação dos Estados Unidos com outros países, a questão de espionagem, de manifestações, como está a relação do Brasil com os Estados Unidos atualmente? Bem, obviamente que houve um mal-estar, né? Está tendo um mal-estar, o governo brasileiro, né? A presidenta Dilma, se manifestou de forma muito clara de que exige explicações do governo dos Estados Unidos, então é um mal-estar, mas isso não quer dizer necessariamente que daqui para frente as relações vão ficar talvez um pouco estremecidas, mas a depender dos desdobramentos disso, não necessariamente vão se tornar relações ruins ou algo assim, do ponto de vista da diplomacia e dos negócios, evidentemente. Para finalizar, professora, existe algum risco assim, de terceira guerra mundial? A população deve se preocupar com isso? A princípio, não. E desde o início, eu acho que essa é uma hipótese remota, porque não há interesse nisso. Obviamente que a indústria bélica tem interesse em que as guerras aconteçam, né? Há um negócio das armas, evidentemente. Mas eu particularmente, não acredito nessa hipótese. Agora, a depender do desenrolar dos acontecimentos, é difícil a gente dizer muito claramente que não, mas eu não acredito nessa hipótese. O mundo capitalista está em crise e a crise econômica que vem desde 2008 não aponta para isso. E agora, com essa janela diplomática que se abriu, menos ainda. Tudo bem, muito obrigada, viu, professora? Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade. O diretório acadêmico da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG realizou hoje uma campanha para doação de sangue. Meta atingida. A doação de sangue realizada nesta terça-feira no DA Face conseguiu coletar as 50 bolsas disponibilizadas pela Fundação Hemominas. A intenção é que a gente consiga, porque uma bolsa pode salvar até 4 vidas, se não me engano, que me falaram. Então, a gente pode talvez estar salvando mais de 200 pessoas hoje, se a gente conseguir todas as bolsas. E Diandra resolveu ajudar a salvar vidas pela primeira vez. Eu sempre quis fazer, mas nunca tive coragem. Aí hoje estava a galera, todo mundo reunido e tal, falou, vamos doar? Eu falei, vamos. Aí eu vim. Meu pai doa sempre, minha mãe também, então agora eu vou querer doar sempre com eles. Já Marina é veterana no assunto e aproveitou a facilidade na doação no campus. Tendo aqui fica mais fácil, né? O acesso é mais fácil. O horário também dá para conciliar. Então, para a gente que é estudante, que não tem muito facilidade para se locomover e tal, sabe? Então, para a gente é mais fácil, é ótimo. Informações sobre a doação de sangue em Minas Gerais, basta acessar o site hemominas.mg.gov.br. Na Semana do Veterinário, o Fica a Dica te ajuda a cuidar melhor dos animais domésticos. Hoje, nosso especialista da UFMG comenta a prevenção de doenças. Os animais domésticos, eles são susceptíveis a uma série de doenças evitáveis a partir de vacinações. Principalmente algumas doenças que podem também ser transmitidas ao homem, ou seja, zoonoses. Então, são recomendadas vacinações a intervalos variáveis de tempo, dependendo do tipo de vacina, vacinações contra algumas doenças que são letais para o cão ou que são potencialmente zoonóticas. Da mesma forma, se recomenda a vermifugação a intervalos regulares, uma vez que nós temos alguns poucos parasitas caninos e felinos que podem também acometer ao homem. Amanhã, a dica é sobre os medicamentos prejudiciais. Não perca! No fim da tarde de hoje, as chapas de candidatos ao reitorado da UFMG foram homologadas no prédio da reitoria da universidade. No evento, o sorteio da ordem dos candidatos nas cédulas eleitorais e a apresentação das regras para os debates foram discutidos. A consulta à comunidade para a escolha do novo reitor e vice-reitor vai ser realizada no final do mês de outubro.
O Circuito UFMG fica por aqui. Boa noite e até amanhã.